Estamos aqui na livraria Paisagem, do Shopping Bourbon Carlos Gomes, e temos o prazer de receber alguém, um empresário famoso, que foi presidente do Clube dos Diretores Lojistas de Novo Hamburgo, que hoje é vice-presidente e integra a comissão técnica. É ele, Jorge Stoffel, meu grande amigo. Dalmolin, que prazer estar aqui. Muito Perfeito, feliz. perfeito. Vamos passar. Para mim, uma grande alegria em receber o meu amigo, hoje empresário, conhecido em todo o Vale, em toda parte, me parece, e na vice-presidência do Clube dos Diretores Lojistas. Ele que foi, há algum tempo atrás, quando eu realizava o meu mestrado em engenharia, e ele esteve ao meu lado, porque tinha tanto material para fazer slides na época, e que precisava alguém com uma visão e com orientação, e de uma forma toda especial esteve ao meu lado, e que hoje nós temos realmente que agradecer. Mas ao longo de toda essa trajetória, eu percebi que o amigo, ao criar uma empresa voltada à educação, especialmente hoje chamada de Informatize, traz alguma coisa diferente no olhar e nos objetivos desta empresa. Então, a minha grande pergunta é qual a tua ideia em ser empreendedor e escolheres justamente essa área técnica da informática? Eu, quando era bem mais novo, a parte da computação me atraía muito, né? Eu, naquela ocasião ali, quando eu ainda estava, acho que na sétima, oitavo ano aí do ensino fundamental, a gente fez uma visita técnica a um curtume bem conhecido naquela região próximo onde eu residia, né, que era o Curtume Ritter, e lá tinha um computador, mas um computador gigante, né, para aquela época. Hoje a gente sabe como a tecnologia evoluiu, né, e a gente tem na palma da mão hoje pelo um celular. E aquilo ali ficou para mim muito marcado, né? E depois eu acabei indo para a Fundação Liberato, até tive o senhor como meu professor naquela ocasião e com muita alegria, né? E depois disso a gente acabou continuando essa nossa amizade ali, te ajudando em outras questões, também me ajudando. E ao concluir a parte ali do curso na Liberato, aí, a partir daquele momento, eu fui fazer um curso voltado para aquela área, justamente da computação. E o curso da Liberato te deu capacidades, te colocou elementos para ti poderes enfrentar esse mundo de trabalho? Sim, eu não segui exatamente a área que eu estudei, até porque eu estava fazendo ensino médio, enfim, estava fazendo um curso técnico junto, né? Mas as habilidades, o conhecimento, as orientações, acho que esse novo mundo que eu estava naquele momento ali, também me fez ter motivação para buscar me inserir na área da computação. E, e é esse momento ali que eu começo a me dedicar muito forte nessa área. E após isso, durante 5 anos, eu dava aulas de curso de informática, naquele momento, né? E porque eu acabei fazendo curso, acabei me especializando nos estudos naquela área. Claro, hoje são muito diferentes, a gente tem uma gama de possibilidades muito maiores do que tinha naquela ocasião. Mas eu fiquei durante 5 anos e depois disso, essa escola que eu estava ministrando os cursos, ela estava com a iminência de fechar aquela unidade em Novo Hamburgo, né?
Aí eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer? Eu ou busco uma outra alternativa, e tinha poucas possibilidades de escola nesse formato, né, empresa nesse formato. Aí eu comecei a fazer o planejamento de eu ter a própria Então, escola. a Informatize, que eu tive o prazer de conhecer e tive o prazer de receber aulas dos professores, enfim, essa Informatize foi criada tendo uma necessidade naquela época. Qual a tua visão naquela época para dares os passos para criares alguma coisa toda especial? Primeiramente era a minha vontade e o gostar de ensinar, de transmitir o conhecimento daquela área ali que inicialmente era informática. Hoje, é claro, dentro da Informatize, a gente tem gamas muito maiores de possibilidades e outras áreas do que exclusivamente a parte da informática. Mas naquela ocasião ali, principalmente era essa possibilidade, poder transmitir um conhecimento que era com muito menos possibilidade de acesso do que hoje nós temos, né? Então, era bem naquela época onde a internet ainda era discada, entende? Tu escutava o barulhinho da internet. E hoje não, hoje a gente tem muito mais facilidade. Naquela Então, ocasião, as nós, pessoas não tinham tanto acesso sim, à parte de conhecimento sim. dentro dessa área. Quase é um saudosismo, né? Quando a gente imagina isso há poucos anos, não é? São muitos anos, a evolução do conhecimento Uhum, é muito rápida. Tu precisas estar atento, porque as coisas vão mudando. exatamente. Houve essa mudança e tu participaste, Uhum, acompanhaste. E a gente percebe esse detalhe. Agora, naquele momento, eh, a Informatize foi criada e, na realidade, tu escolheste a área de educação. uhum. E essa área de educação técnica, tu percebeste talvez um vazio, talvez na época faltavam escolas para essa área. O que é que tu percebeste naquele momento para dares o primeiro passo como empresário? Uhum. Uma das questões era preencher um espaço meu mesmo, tá? O que que eu vou fazer, tá? Aonde eu vou ou busco desenvolver um trabalho em outra empresa ou busco ter ou montar desde o zero uma empresa, tá? Iniciar uma questão empreendedora, né? E eu estava com muita vontade para isso, né? Outra, o mercado necessitava. A gente tinha ali uma limitação muito grande naquela coisa em 98 de possibilidade das pessoas se qualificarem dentro dessa área. Eu não iniciei com os cursos técnicos, inicialmente eram cursos livres e depois implementei também cursos técnicos, tá, voltados para a área de informática e de administração, aprovados pela Secretaria da Educação. Mas inicialmente eram cursos livres, cursos abertos, cursos de curta duração que atingiam exatamente a qualificação da pessoa em determinado conteúdo que ela precisava. E hoje a Informatize tem, então, me parece, muito mais do que cursos voltados para a informática. Quais os cursos que a Uhum. Informatize hoje oferece? Pode nos contar? Quando iniciei, então, esse projeto, em 98, eu iniciei exclusivamente cursos na área de informática. E depois disso, conforme também as necessidades do mercado, se percebia uma demanda que existia, nós ampliamos, eu digo nós, eu sempre me refiro à empresa, à equipe como um todo, tá? Nós ampliamos então para cursos na área administrativa, como departamento pessoal, contabilidade, escrita fiscal, financeiro empresarial, RH, assistente administrativo, são cursos dentro dessa área. Após isso, a gente entrou, no passar dos anos, entramos com cursos técnicos, então, aprovados pela Secretaria de Educação, aí são cursos de maduração de 1.000 horas, 1.200 horas, aí já são uma duração de formação maior, né, até para que a pessoa que escolhe um curso técnico tenha um diploma e tenha um reconhecimento que ela está apta a trabalhar naquela área que ela está se formando. O curso livre,
ele já é mais específico, ele é mais focado, ele vai mais direto, e muitas vezes é para quem já tem uma especialização e quer se aprofundar naquele conteúdo. Entramos com cursos também de inglês, cursos na área da beleza, e cursos, assim, muitas vezes que surgem demandas no mercado. Nós temos ali um projeto de implementação, né, de formatação de novos cursos. Eu já tive ISO na empresa durante muito tempo também, a ISO 9001. Então, ali a gente criou vários processos ou mecanismos de também como elaborar novos cursos quando existe uma demanda de mercado ou uma identificação. Perfeito. Então, tu saíste de um curso de informática e foste crescendo, foste te aperfeiçoando, foste colocando outras modalidades. Hoje, bem possível, estás atendendo um grupo de jovens, de muitos jovens. Já tens uma ideia de quantas pessoas já passaram ou estão fazendo teu curso? Os teus cursos? Desde a abertura, ali, a fundação, já passa de 100 mil alunos formados. Meu Deus! Porque eu não estou concentrado exclusivamente somente numa cidade, né? São mais outras 6 cidades, a gente tem unidades físicas. Qual é as cidades? Pode nos dizer? Então, em 98, então, foi aberto em Novo Hamburgo, tá? Na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Então, a primeira unidade, a matriz, e depois surgiu uma oportunidade de abrir na cidade de Campo Bom. São tudo cidades próximas no Rio Grande do Sul. Eu vou falar o estado porque eu entendo que teu canal tem uma abrangência muito grande, até para ter uma identificação melhor. E depois foi Estância Velha, São Leopoldo, Ivuti e Sapiranga. Então são essas cidades no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, onde estão situadas essas unidades. Mas a abrangência em si, ele é maior, porque ele pega cidades próximas também, que tem como se deslocar até nessas unidades físicas. Então não me concentro exclusivamente aonde a unidade está. Eu tenho um projeto na cidade de Ivuti, onde eu desloco alunos de cidades próximas, eu coloco um ônibus à disposição para que eles possam também estudar nessa cidade. Em tudo. Então, existem projetos também nessa área, tá? Hoje, eu ainda trabalho, e é o que eu gosto de fazer, esse trabalho presencial, as aulas em uma sala, com computadores, com um professor acompanhando, ensinando todo o conteúdo. Eu tenho uma plataforma de cursos em IAD, mas não é o meu preferencial. O preferencial é o curso realmente dentro das unidades nossas físicas, com o professor, com a didática, com o livro, com a sala de aula. Não, que coisa especial. Mas na realidade, eu estou esperando o passo seguinte, pois que um empresário de sucesso, como amigo, Jorge Stoffel, não vai querer parar apenas em Novo Hamburgo. Ele tem aqui Porto Alegre esperando, tem as outras cidades, tem Canoas, por que não Caxias, por que não Pelotas? O Rio Grande do Sul está esperando pessoas dinâmicas como amigo para fazer as coisas acontecer. Quem não precisa conhecer o computador? E justamente as pessoas, eu quero te confessar, que ao longo do tempo, se não olharem toda hora, esquecem. E muitas pessoas, amigos meus, se não até eu teria que me reciclar para fazer os cursos novamente, porque para fazer uma tabela e outras coisas mais, há necessidade de se voltar às aulas, e isso faz com que a Informatize cresça, porque tem essa ideia de estudo presencial. Mas, sem dúvida alguma, este fato foi maravilhoso, essa iniciativa, essa forma dinâmica de tu colocares as coisas para serem realizadas. Agora, eu queria ver a tua visão em relação a um outro setor, e esse setor é em relação ao Clube dos Diretores Lojistas de Novo Hamburgo, onde foste o presidente. Então, poderias nos dizer algumas coisas significativas, pois que
tantas empresas, tantas lojas, tantas pessoas, tantos sonhos. E como agilizaste e desenvolveste essa atividade? Esse assunto é muito interessante, porque a CDL de Novo Hamburgo, ela surgiu em 62, 2 anos após a de Porto Alegre surgir, onde foi o início de tudo isso, né? É uma associação de empresários. Em toda a cidade onde tem uma CDL são associações de empresários, ou profissionais liberais, enfim, quem se associa, de livre associação, tá? E no início até o nome achei muito interessante, o senhor colocou Clube de Dirigentes Lojistas, que era o fato, naquela época se chamava, na sua fundação, hoje se denomina como Câmara de Dirigentes Lojistas. Houve uma pequena mudança nesse nome para a adequação mais atual. Às realidades, né? Então, estar à frente naquele momento, eu estive na presidência em 2019 até 2021. Eu peguei o período mais crítico que os lojistas tiveram, que justamente foi o período de pandemia, onde ocorreu o fechamento, tá, das lojas por um bom período, ou restrições muito grandes, onde não pudesse, então, abrir os estabelecimentos por causa das restrições. Mas no todo, o que representa uma associação e estar à frente como líder dentro dela? Toda vez quando a gente faz algo individualmente, ele atinge até um determinado lugar, ou consegue alcançar um objetivo até um determinado ponto, né? Mas quando você trabalha coletivamente, com uma associação, você tem uma força muito maior para tu falar com um órgão público ou representar todos esses lojistas diante de situações que possam acontecer, ou trazer novidades a nível do comércio, ou trazer cursos ou palestras, ou representar todos esses empresários, as novidades que podem surgir também. Então, nesse sentido, foi um desafio muito grande. Eu permaneço, eu estava anteriormente a essa fase também na diretoria. Hoje estou dentro do conselho de administração e como vice-presidente, são 6 vice-presidentes ao total. E a gente continua desenvolvendo esse trabalho, né? A CDL de Novo Hamburgo, assim como existem tantas outras CDLs a nível Brasil, tá? Então, e elas carregam com elas um produto muito importante, que é o SPC Brasil. Ele surgiu, ele é nacional, ele é... Pode nos explicar melhor esse SPC Brasil? Ele é um birô de crédito, né? Onde quando o cliente vem num estabelecimento comercial e não utiliza um cartão de crédito e quer fazer um crediário diretamente numa loja, o lojista ele faz uma consulta para entender o score, como é que ele está, como é que está situado, para poder fazer a liberação do crédito, ou em mais parcelas, ou em menos parcelas, ou se ele vai poder fazer ou não, né? Assim como ele pode também utilizar, caso ele tenha dado um crédito e esse cliente não cumpriu, esse consumidor não cumpriu, ele pode também utilizar para registrar essa informação dentro desse birô de crédito, né? Existem outros no mercado, como Boa Vista, como Serasa, mas o SPC Brasil, ele é um produto nacional. Nacional, perfeito. Eu acho que é importante para todos os que estão nos assistindo, primeiro, em saber que ele exista, e segundo, podem utilizá-lo. Agora, dentro de todo esse contexto dessa vida, que nós ficaríamos horas aqui conversando, porque tens tanto a nos contar, com essa dinâmica, com essa vontade de ir para frente, de ajudar as pessoas, porque as escolas nada mais fazem do que isso. E estar num clube de diretores de lojistas é a mesma coisa, está ajudando aquele grupo a ir para frente. Mas nos diz uma coisa que, para mim, eu até gostaria das tuas palavras, que é uma preparação física e mental que apresenta e que tem grande determinação, e o fato de ser empreendedor, como estas duas posições, que aliás tu estás realizando como maratonista, como
estas duas posições se conectam? Ao meu ver, se conectam muito, né? Porque com os desafios diários de empreender e de lidar com várias situações, muitas vezes são econômicas, situações de equipe, de liderança, de RH, de pessoas, de novos desafios, mudanças diversas que acontecem, desafios diversos que acontecem, e tu ter um preparo físico bom e que te ajuda mentalmente também, faz toda a diferença no teu dia a dia, né? Aquilo que talvez tu poderia desenvolver ou deixar de desenvolver, tu vai ter muito mais ânimo, muito mais energia para isso, né? O esporte para mim sempre foi algo muito bom. Eu sempre gostei do esporte, né? Ou era bicicleta, ou é corrida, ou é uma outra modalidade, enfim, ou ir na academia. E desde 2009, por um convite de amigos ali, que tem um grupo de corrida, me convidaram a participar de corrida. Até então eu não fazia corridas assim continuamente ou com frequência. Hoje tu fazes maratonas e fazes a super maratona São as TTT na praia. ultramaratonas. Ah, que maravilha! Eu participei 4 vezes da maratona de Porto Alegre, aqui a Maratona Internacional de Porto Alegre já, fiz 4 vezes ela, em anos diferentes, né? E já fiz 4 vezes a TTT. A TTT, ela atualmente está com 84 quilômetros, são 2 maratonas, sim. Né? E ela tem um tempo ali que o meu tempo está em torno de 8 horas. Mas tu fazes todos 80? Todo o trajeto sozinho. Todos 80? Sim. Superando os limites. Esse foi um desafio gigante, muito grande, né? Porque no meio dessa corrida tu tem que ter a disposição física, tu tem que superar as dores dessa jornada longa, exausta, o tempo, sol, calor, te alimentar durante esse período, porque tu pode ficar sem alimentação, se hidratar também. Olha que maravilha! Bom, eu estou diante de um grande empresário, de um grande maratonista, e qual a sugestão, uma vez que estamos com o tempo esgotado, que tu darias para os jovens que estão pensando em entrar no mercado profissional ou talvez até serem um empreendedor de sucesso com um amigo? Quais as palavras que tu diria para esses jovens que estão nos assistindo? Tem que ter vontade, sabe? Mas que tu tenha a vontade de fazer e ter a persistência de tu pensar num projeto, criar um projeto, seja trabalhando numa empresa, e para evoluir também em estágios diferentes dentro de um ambiente profissional de uma empresa, ou como empreender, tendo seu próprio negócio, a própria empresa, precisa realmente ter a vontade de querer fazer. Primeiro tem que ter a vontade, eu quero fazer, e ser persistente. Sem a persistência, eu acredito que tu não vai longe, né? Porque se tu tem uma ideia, um objetivo, e daqui a pouco surgem os primeiros desafios, e tu já recua, e tu desiste daquela ideia ou parte para outra, não é o melhor caminho. Você tem que persistir, tu tem que realmente ter vontade de querer que aquilo ali seja o teu objetivo de vida, que aquilo ali realmente faça diferença para as outras pessoas. Isso que tu tiveste foi exatamente essa persistência que faça diferença para as outras pessoas. Mas eu quero te agradecer, e os meus agradecimentos são justamente passando às tuas mãos um dos meus livros, que tem vários aqui na livraria, eu já estou com 10 na internet, e este aqui, o Desenvolvimento Harmônico e Inovação. É bem o que tu gostas, porque ele mostra a necessidade dos direitos humanos, isto é, da vida, e da sustentabilidade, isto é, das gerações sobreviverem sobre a Terra, esteja junto com os projetos que as universidades fazem,
que os empresários estimulam e que o governo banca para que existam. Então, a proposição do desenvolvimento harmônico é que todo desenvolvimento em qualquer parte do mundo leve em conta os direitos humanos e a sustentabilidade. Eu trabalho com nanotecnologia, mostrando a necessidade disto acontecer. Então, eu te Muito passo bem. as mãos. Com muita alegria recebo. Sempre professor da Molim, né? Grande amigo, grande amigo. Vai ser uma bela leitura. Vai